quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que eu tenho meditado há algum tempo e confesso para vocês que é algo que tem me desafiado muito e eu quero compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado assim, no meu coração e espero que encontre os nossos corações nessa noite assim, bem receptivos, porque é certo que o Senhor está às portas, Ele está chegando, né? E então Ele tem algo conosco como povo dele. Ele espera algo de nós. Eu quero compartilhar o que eu tenho meditado em 2 Pedro 3, no capítulo 3. Hoje nós vamos ler o versículo 10 até o 13. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando, aguardando, desejando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo. Os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aqui nesse capítulo de 2 Pedro, no capítulo 3, ele inicia o capítulo dizendo que o objetivo dessa carta, da carta que ele tinha escrito e também da anterior de 1 Pedro, o objetivo é despertar nos irmãos pensamentos puros e claros. Então havia, talvez naqueles dias, assim como nós estamos vivendo hoje, muita informação, muitos sons, muitas vozes, muitos barulhos, hoje nós temos muito entretenimento, talvez eles não tinham tanto, né? Mas nós temos muitas coisas que nos tiram a atenção e é necessária vir uma palavra que nos traga pensamentos puros e claros. Pedro ele continua dizendo e alertando que nos últimos dias viriam homens escarnecedores, andando segundo seus próprios prazeres e questionando a veracidade da palavra e das promessas de Deus. Se naqueles dias Pedro já identificava isso, então hoje para nós isso está muito claro num telão. Como existem homens escarnecedores andando segundo seus próprios prazeres, questionando a veracidade da palavra de Deus, tentando deturpar todo o princípio de Deus, fazendo com que todas as verdades sejam relativas. Então a gente está vivendo isso na prática, né? É só ligar a TV, é só olhar algum noticiário, olhar tem tantos meios de informação hoje, mas em tudo está estampado esses escarnecedores, né? Qualquer filme, ou quase todos os filmes, hoje está muito em moda, né, as séries, e é impressionante como tudo está sendo usado para deturpar as verdades de Deus e questionar a veracidade da palavra dele. Ele lembra os irmãos que ele não esqueceu das suas promessas. Havia alguns naquela época dizendo que o Senhor havia esquecido, afinal ele havia prometido que voltaria para os seus discípulos, e já haviam passado alguns anos e nada tinha acontecido. E Pedro ele lembra os irmãos que Deus não esqueceu das suas promessas e também não está atrasado em cumpri-las. Mas sim, o que Deus está fazendo? Ele está usando de graça e de misericórdia, porque no coração de Deus, o desejo dele é que todos cheguem ao arrependimento. Talvez Jesus já poderia ter voltado alguns anos atrás, algumas centenas de anos atrás, não sei. Talvez havia não sei se eu posso dizer isso, mas talvez ele havia planejado algo já que poderia ter acontecido.
Mas Deus, ele continua exercitando a sua graça e a sua misericórdia, porque Ele quer salvar mais pessoas. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E Pedro, ele lembra dos irmãos que Deus não está atrasado, Ele não está esquecido. Interessante que tem um versículo aqui que eu não tenho o número, mas aqui em 1 Pedro 3, que ele diz que para Deus 1000 anos é como um dia, ou um dia é como 1000 anos. Ou seja, Deus não trabalha no mesmo tempo que nós funcionamos. Então, se para nós parece que faz muito tempo, talvez para Deus faz um dia. Mas Ele também pode resolver o assunto de 1000 anos em um dia. Então, Pedro, ele vem lembrando isso aos irmãos. E em seguida, ele destaca o assunto do dia do Senhor, que ele chama de dia do Senhor. Ou seja, o dia em que Jesus vai voltar para essa terra, vai estabelecer o seu reino, um reino de justiça, um reino de paz. Ele vai colocar em ordem toda a confusão que a gente vê por aí. E a partir daqui, no versículo 10 em diante, nos versículos que nós lemos, que ainda segue o texto até o versículo 18, 20, mas nesses primeiros versículos ele destaca o que eu quero falar hoje, mas ele, no texto, ele destaca 3 coisas importantes. Ele destaca como deve ser a nossa expectativa e como nós devemos estar vivendo, aguardando o dia do Senhor. Ele também fala sobre nossas obras, aguardando o dia do Senhor. E ele fala como deve ser o nosso processo de crescimento, aguardando o dia do Senhor. Ou seja, ele abre ali 3 situações e ele fala, ele traz alguns esclarecimentos, tudo com vista, com pano de fundo, o dia do Senhor. Ele começa dizendo que o dia do Senhor será como ladrão. Então, por mais que a gente esteja esperando, a palavra diz que será como um ladrão. Agora, isso talvez seja tão enfático, ele enfatiza tanto essa questão de vir o dia do Senhor como um ladrão, porque ele espera, e o próprio Deus espera, que nós sejamos preparados, ou estejamos aguardando esse dia, né? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa expectativa e atitude diante do dia do Senhor, ou aguardando o dia do Senhor. Como Pedro, ele traz esse assunto, e o que ele nos traz aqui como revelação, e o que ele quer, através da palavra, hoje Deus quer chamar a atenção do nosso coração, de cada um de nós. Imagina que tu está esperando alguém importante como visita na tua casa. Alguém que é importante para ti, ou alguém que faz tempo que tu não vê. Ou seja, se criou uma expectativa de tu receber uma visita, tu está aguardando alguém. E aí começam os preparativos. A casa é colocada em ordem. Se pensa na janta que vai ser feita, daí tu compra a melhor carne, tu faz a melhor sobremesa, tu faz o melhor que tu pode para oferecer para aquela pessoa que tu está aguardando. Voltando para a nossa realidade, a gente faz uma boa galinhada, faz uma salada de repolho picado e faz uma limonada do limão lá do fundo do pé do quintal, do pé que está lá no fundo do quintal. Mas enfim, existe uma preparação, um preparativo, uma expectativa de que alguém está chegando e nós queremos servir bem então essa pessoa, né? No versículo 12, Pedro diz assim: aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia do Senhor. Se nós nos preparamos e aguardamos, desejamos a visita de alguém importante, ou quando a gente vai visitar alguém, a gente se prepara, né, e cria uma expectativa para estar junto com uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, quanto mais deveria ser, ou deverá ser, ou deve ser a expectativa que nós temos com relação à vinda do nosso Senhor. E aqui talvez cabe uma primeira pergunta: como está a tua expectativa para o dia do Senhor? Como é isso para ti? Às vezes a gente, não sei se a gente fala então de brincadeira, às vezes é então de desabafo, às vezes é verdade, né? A gente fala com verdade. Ai, tomara que Jesus volte logo.
Mas muitas vezes é mais um sentido assim de: ai, tomara que ele me tire dessa situação, tomara que ele acabe com o meu sofrimento, tomara que ele venha para resolver essa minha situação. Mas na verdade a expectativa que nós deveríamos ter é de estar com o Senhor, de desejar a vinda dele, porque nós queremos estar com ele, estar com ele, tocar nele. Ele vai sim colocar as coisas em ordem, ele vai sim acabar com o sofrimento, com a injustiça. A gente está vivendo em dias tão injustos, né? É porque a Bárbara estava lembrando ontem que onde a iniquidade cresce, se instala um reino de injustiça, e é o que nós estamos vivendo nesses dias. Um reino de injustiça está instalado nessa terra. E Jesus, ele vai vir resolver isso. Vai vir. Mas a nossa expectativa deve estar em estar com Ele, aguardando Ele, desejando por Ele. Em 2 Timóteo 4,8, Paulo, escrevendo também, ele fala assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também, agora observe o que ele diz: a todos os que amam a sua vinda. Eu amo. Eu estou amando a vinda do Senhor. Eu estou desejando a vinda dele. Eu estou na expectativa desse grande e glorioso dia. Os meus olhos estão na eternidade. Os meus olhos estão no Senhor Jesus. Irmãos, o cristão que é negligente com respeito a esse assunto, que não observa e que não dá a devida importância àquilo que os primeiros cristãos chamavam de bendita esperança. A bendita esperança dos primeiros cristãos era a volta de Jesus. Quando Jesus ele está no monte, que ele é levado para os céus, ele disse que voltaria. Antes ele tinha dito já que voltaria. Eles tinham como uma volta iminente. Jesus foi, assim como ele foi, ele vem. Ele foi lá resolver algumas coisas, ele foi lá fazer algumas construções, não sei, a gente pode interpretar de tantas maneiras. Ele foi lá estar como Pai, mas logo em seguida ele vem. Essa é a expectativa dos primeiros cristãos. Eles tinham isso como uma bendita esperança. Mas todo cristão que negligencia essa bendita esperança, que não dá o seu devido valor a esse dia do Senhor, acontece uma coisa e gradativamente o coração dele vai esfriando. Começa a ter um coração frio. Uma atitude mundana, carnal. E começa a viver de uma maneira infiel a Deus. Entenda, eu não estou falando de pessoas que não conhecem Jesus. A palavra veio para mim, e eu tenho meditado muito nessa palavra, para nós, no contexto nosso como igreja, nós como cristãos, nós como filhos de Deus. Se nós não temos expectativa, se nós não amarmos a vida do Senhor, se os nossos olhos não estão voltados para aquilo que é eterno, aquilo que é aqui momentâneo, aquilo que é carnal, aquilo que é natural, vai tomar a nossa atenção, vai tomar o nosso coração e vai esfriar ele. Eu não estou falando aqui de perder salvação, eu estou falando aqui de qualidade de vida como cristão. Como a palavra, ou como Deus espera que nós, como filhos dele, vivamos nesses dias que a gente está vivendo. Nesses últimos dias que a palavra tem chamado, né, de últimos dias, nós estamos vivendo, é isso mesmo. Não tem outra palavra, nós estamos vivendo aí a reta final, né? Essa expectativa de espera pelo dia do Senhor, ela interfere diretamente na nossa maneira de viver. Diretamente. Ela interfere na nossa conduta pessoal, como nós conduzimos a nossa vida, onde nós gastamos nossos recursos, como nós gastamos o nosso tempo. Se eu espero pelo dia do Senhor, ou se eu não considero isso, se isso não faz parte da minha atenção diária, vai interferir diretamente como eu estou vivendo.
E isso pode me levar a viver de uma maneira que não é a maneira que Deus gostaria que eu vivesse, ou que Ele espera que eu viva, ou que Ele me criou para viver. Então, Pedro ele chama a atenção de que é muito importante nós estarmos atentos, desejando, esperando. Uma outra versão diz apressando o dia do Senhor. Isso eu quero falar numa próxima oportunidade. O que seria esse apressar o dia do Senhor? Mas no versículo 11 ele fala uma coisa muito importante. Ele diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Aí ele continua: vivam de maneira santa e piedosa. Essa expressão que ele usa ali, que tipo de pessoa é importante que vocês sejam, numa outra versão diz assim: sejam tais como. Ou seja, diante desse cenário todo, como nós devemos estar, ou como nós devemos viver. E essa expressão retirada ali no literal, ela fala de algo exótico, que não é desse mundo, algo estrangeiro. Ou seja, Pedro está dizendo assim: olha, na iminência da vinda do Senhor, vocês têm que viver como aqueles que não são daqui. Vocês têm que viver como aqueles que não estão mais dominados pelo sistema do mundo. Vocês têm que viver de uma maneira santa e piedosa, foi a palavra de Pedro. Então, nós devemos viver de maneira diferente. Diferente do que ou de quem? Diferente de como o mundo vive. A expectativa de Deus é que nós sejamos diferença. Outro dia alguém ministrou, que acho que foi o Marcos, que falou sobre sal e luz. Então, de fato, Deus está esperando que no meio das trevas nós sejamos sal, luz. No meio de um mundo que está completamente destemperado com respeito a Deus, Ele espera que nós sejamos sal. Ele espera que nós vivamos de uma maneira diferente. Enquanto que a gente vive esperando, desejando, aguardando o dia do Senhor, nós devemos viver de uma maneira diferente. Não de uma maneira esquisita, mas diferente. Porque quando a gente vive de uma maneira diferente, a gente atrai as pessoas. Se a gente vive de uma maneira esquisita, a gente afasta as pessoas. Tem muito cristão por aí vivendo de uma maneira esquisita. Não é isso que Deus chama a gente a fazer. Ele quer que a gente viva de uma maneira diferente. Diferente de tudo que o mundo vive. Diferente na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar e na nossa maneira de agir. Tem lá a lei lá do Juad, né? Ontem a gente estava lembrando lá com o pessoal. O Juad, né? A meninada lá, eles têm uma lei que eles declaram. Que o Juad é um exemplo no pensar, no falar e no agir. Mas isso não é uma virtude que deve ser só de um ministério, mas é a virtude que nós devemos ter como cristãos. O que Deus espera de nós é que tenhamos uma maneira de falar, pensar e agir completamente diferente do que a gente vê no mundo. A tendência é o mundo nos influenciar, mas o que a palavra nos chama a fazer é que nós influenciemos o mundo. Que a nossa influência seja maior e mais atraente, mais impactante do que a influência que o mundo tem sobre nós. É isso que Pedro está falando aqui e traz assim a memória dos irmãos, né, para que todos vivamos. Então ele fala de viver uma vida santa, uma vida separada. A gente sabe que o santo é aquele que é separado. Em 1 Pedro 1, 14 até o 16, ele fala algo sobre isso. Ele diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Agora ele diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Durante muito tempo da minha vida, eu tinha uma interpretação equivocada desse texto e eu me frustrei muito por conta disso.
Porque quando Pedro cita, é uma citação da palavra, né? Ele diz, sejam, como está escrito, sejam santos porque eu sou santo. O que vinha para mim como recado é, eu preciso estar à altura e ao padrão de Deus. Mas na minha experiência prática, eu nunca cheguei lá. Por quê? Porque eu tentava com os meus recursos naturais, com a minha vontade própria, com a minha determinação, com o meu jeito correto de fazer as coisas, eu tentava atingir essa santidade que Pedro então estava lembrando aqui a igreja que deveríamos viver. Sede santos porque eu sou santo. Isso mudou completamente, como quando eu entendi essa palavra como um incentivo de Deus ou uma autorização de Deus. Ele dizendo assim, porque eu sou santo, agora vocês são santos também. Então vivam nessa santidade. Por quê? Porque nós fomos separados por Ele, em Cristo Jesus, para ser santos. Pedro, ou a palavra aqui, ela não estava falando, não se trata que Deus espera que nós sejamos sem... Ele não espera que a gente viva de uma maneira imaculada, sem defeito algum. Ele deseja que vivamos assim, sim. Mas Ele também sabe que ainda existe algo em nós que chama carne e que vai nos fazer tropeçar de vez em quando. Mas Ele, para acalmar o nosso coração, diz assim, a vida que eu tenho para vocês viver é uma vida santa. Então, porque eu sou santo, vocês podem viver em santidade. Então, para mim, mudou completamente quando eu entendi nessa ótica, essa palavra, porque o termo santo, ele significa ser separado, colocado à parte, e nós fomos de fato separados por Deus em Cristo Jesus. Vocês lembram que a palavra diz que nós nascemos de novo? Vocês lembram que nós nascemos do alto? Lembram que nós nascemos de uma semente incorruptível? A natureza de Deus está em nós. A essência de Deus está em nós. Por isso, a própria santidade de Deus está em nós. Agora, existe algo que cabe a mim fazer. O que cabe a mim fazer é decidir se eu quero viver através da santidade de Deus ou se eu quero viver através da minha carne. É uma eleição. É um direito que eu tenho de decidir se eu quero andar no Espírito. Afinal de contas, eu nasci de novo. Eu tenho essa condição, o Espírito Santo habita em mim, Ele anda através de mim, Ele opera através de mim. Basta eu dizer, Senhor, eu quero andar em Ti, eu quero tomar as decisões corretas e diante das situações buscar a direção dEle, tomar as decisões de acordo com o coração de Deus, ou eu posso decidir andar na minha própria força, na minha velha maneira de viver, na minha carne. É uma eleição que eu tenho que fazer todos os dias e várias vezes ao dia. Então, nós somos um povo eleito de Deus para viver nesse mundo a partir da sua essência, ou a gente poderia dizer do seu Filho em nós. É isso que Deus espera, que a gente viva nesse mundo a partir da essência de Cristo em nós. Ele espera que sejamos diferentes, façamos diferente, pensemos diferente, falemos diferente, agimos diferente do mundo a partir de Cristo que está em nós. Não é a partir de uma força natural, de uma condição mental, não. É de algo que está dentro de nós, de uma vida que foi colocada dentro de nós. Então, o Senhor espera que a gente impacte esse mundo. A expectativa pelo dia do Senhor deve nos levar a impactar esse mundo. Fazer a diferença. Fazer diferente. Não viver igual a todos, como todos vivem. Se a gente for pensar que a gente está vivendo um mundo extremamente egoísta, individualista, todo mundo pensando em si próprio, quando a gente permite que Cristo viva a vida dele através de nós, a nossa vida vai ser impactante através do servir, através do ajudar, através do amar as pessoas, através de auxiliar em situações, né? É essa expectativa que o Senhor tem. Em Romanos 13, a partir do versículo 11, Paulo também, ele faz outra exortação, também falando
do tempo que a gente está vivendo, do dia do Senhor, dessa hora que se aproxima, ele fala assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Isso é algo muito importante, irmãos. Compreender o tempo que nós estamos vivendo hoje. Os dias que nós estamos vivendo hoje. E ele continua dizendo: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comprometemo-nos com a decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, essa forma diferente, impactante de viver é possível a partir da vida de Cristo em nós. A gente poderia dizer sim que os próprios atributos da pessoa de Jesus, elas começam a aparecer a partir de nós. Esse que é o desejo do Pai. É isso que Ele espera para nós, para esses dias que nós estamos vivendo. Sempre esperou para a igreja, né? Mas muito especial para esses dias que nós estamos vivendo, que parece que tudo está meio sombrio. Parece que a esperança, ela se oferece muitas coisas como esperança, mas nada que sustenta algo verdadeiro. Enquanto que nós conhecemos e temos a única e bendita esperança, a verdadeira esperança. Então, esses atributos de Cristo, eles tendem a aparecer através de nós. Mas é uma eleição que nós precisamos fazer. E tudo começa a partir de que base nós estamos vivendo. Estamos vivendo o aqui e o agora, ou estamos vivendo para a eternidade? A construção, a edificação da nossa vida, ela é baseada nos anos que nós vivemos aqui na Terra, ou na eternidade que nós vamos ter junto com o Senhor? Porque essa semana eu ainda estava pensando, teve um sentimento meio esquisito. Eu fiquei pensando: Senhor, quanto tempo eu ainda tenho aqui na Terra? Assim, pensar de uma maneira natural, uma expectativa de vida, baseada na expectativa de vida do brasileiro, 30 anos? 30 anos, gente. Só 30 anos. Mas isso pode ser muito menos. Talvez seja 2 anos. Talvez seja 2 dias, 1 dia, eu não sei. Então, como eu posso programar minha vida, construir minha vida, basear minha vida no que esse mundo me oferece? Se eu fizer isso, é o que a palavra diz, eu vou ser um cara infeliz, eu não vou cumprir o propósito de Deus, eu vou chegar no final da minha vida, olhar para trás e assim: tá, e aí? Agora, se eu viver a minha vida olhando para a eternidade, aí o peso muda. Porque eu não vou mais viver só na expectativa dos 30 anos que eu tenho pela frente, 35, 40, 8, 5, 2, 3 dias, não sei. É muito claro isso pertence ao Senhor. Mas o que importa para nós é qual é a ótica que nós temos, para onde nós estamos olhando. E o mundo, eu não sei se com vocês acontece isso, mas o mundo ele nos empurra, nos faz entrar como que num brete, onde a gente olha só para o aqui e agora, para as contas que chegam no começo do mês, para algumas coisas que a gente gostaria de ter, de fazer, de adquirir, de mudar, né? Então o mundo ele é assim. Por que vocês acham que existe tanta propaganda sendo feita? Tanta coisa assim, turbinando as nossas mentes, fazendo com que a gente sempre ache que o que o outro tem é melhor do que o que a gente tem, sempre gerando uma falsa, porque é falso, um falso sentimento, uma necessidade de ter algo que eu ainda não tenho. Por que quando eu olho qualquer noticiário, embaixo, do lado, em cima, aqui, ali, começa a vir um monte de propaganda? Por que isso? Me estimulando a querer ter algo, a querer ter mais. Às vezes eu já tenho, mas não é mais como aquilo que mostra ali na propaganda, então aquilo é melhor do que eu já tenho.
Sabe, isso é um mundo nos colocando num brete para olhar o aqui e o agora. E se nós não tivermos em perspectiva o dia do Senhor, a gente fica nesse brete. A gente fica ali preso nesse negócio. E a vida começa a perder a graça. Não é assim que acontece? A expectativa pela iminente vinda do Senhor também nos leva a viver com piedade, que é a mesma coisa que devoção, respeito, reverência. Irmãos, é possível nós estarmos separados por Deus, santos, mortos para o pecado, mortos para o mundo, livres da escravidão do mundo, livres da condenação eterna e ao mesmo tempo não ter satisfação em viver para Deus. Não ter alegria em viver para Deus. Quando falta a piedade, quando falta a devoção, é isso que acontece. A piedade é a devoção, o gozo de viver para Deus em tudo que nós fizemos. Aqui cabe outra pergunta. O que tu tem feito te dá... Tu olha nessa perspectiva, eu estou fazendo isso para o Senhor. Eu estou fazendo isso para o meu Deus. No trabalho, na família, nos relacionamentos, na oração, na palavra, na comunhão com o corpo de Cristo, o corpo do Filho de Deus, no servir os irmãos, no servir os necessitados. Eu tenho feito isso com devoção, eu tenho feito isso com piedade, eu tenho feito isso servindo ao Senhor, eu tenho feito isso com gratidão por aquilo que o Senhor fez por mim, ou essas coisas, ou essas áreas aqui que eu citei, que tem outras, né? Tem sido uma obrigação para mim. Como é que tu funciona lá no teu trabalho? Amanhã é segunda-feira, gente. Tem alguns que dizem que é o melhor dia da semana, né? Porque é o dia mais longe da próxima segunda-feira. Ninguém gosta, né? Normalmente da segunda-feira, quando pensa no trabalho. Mas será que se eu fizer o meu trabalho com devoção, isso não pode mudar? Será que se eu agir dessa maneira, as pessoas... Será que o patrão lá, ele não vai ver, ou o chefe, ele não vai ver, poxa vida, mas mudou alguma coisa, esse cara está precisando de um aumento, está merecendo um aumento. Aí já é milagre. Hã? Aí já é milagre. Não, a gente serve um Deus de milagres. Né? Ou em todas as áreas da nossa vida, né? Como tem sido a tua vida familiar? Com tua esposa? Com teu marido? Com os teus filhos? Como tem sido? Com devoção ou sem devoção? Com os relacionamentos, com os irmãos, com as pessoas ao teu trabalho, na escola, enfim. E como tem sido a tua devoção com relação a Deus? Na palavra de Deus, buscando o Senhor, na oração. Quando nós vivemos a vida com a perspectiva do dia do Senhor, que o dia do Senhor é iminente, Pedro diz que a gente deve ser como aqueles que vivem em santidade e devoção. Quando eu falo de devoção, sempre lembro de José. José, quando estava ali, a mulher de Potifar se oferecendo para ele, por devoção, por piedade, José foge do pecado. Por quê? Porque ele é devoto a Deus. Ele não cedeu à carne, porque ele diz lá, acaso eu pecaria contra o meu Deus? Ele foge do pecado por piedade. Um outro cara que me vem sempre à memória é João Batista. Porque quando a gente olha a vida de João Batista, olhando assim ministerialmente, João Batista, ele era um cara bem sucedido. Ele estava atraindo multidões. Ele estava batizando uma pancada de gente. Tanto que as autoridades mandavam, né, os caras lá para investigar, para ver o que estava acontecendo. Ou seja, ali
tinha algo muito grande acontecendo. Se a gente fosse olhar para a igreja, era uma igreja bem sucedida hoje, né? Aí João Batista identifica o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele faz uma declaração. Ele diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é devoção. Ele não considerou o sucesso dele. Ele não considerou aquilo que, uau, estava super, né, legal, e todo mundo estava olhando para o João Batista. João Batista, ele sabia exatamente quem ele era. Ele era aquela voz que clamava no deserto e preparando o caminho para alguém maior. Quando esse alguém maior chegou, João Batista não teve problema nenhum de dizer: convém que ele cresça e que eu diminua, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou. Piedade, devoção, era o que estava no coração desse homem. Por isso que ele agiu assim. Então, irmãos, santidade e devoção são características do cristão que deseja, que aguarda com expectativa o dia do Senhor. E aí? Como é que está a nossa expectativa com relação ao dia do Senhor? Talvez tu não tinha pensado dessa maneira ainda, não tinha, né, olhado com esse foco. Fica bem tranquilo, está tudo bem, né? Eu não estou aqui para dizer que tu está errado. Não, eu estou aqui a partir do que Deus falou comigo. Eu estou precisando olhar de maneira diferente para muitas coisas, né? Eu me encontrei em alguns bretes dos quais eu preciso sair. E como tu tá? Como está a tua vida? Com relação à santidade, uma vida separada, uma vida que deseja agradar ao Senhor, pronto para fazer a vontade dEle, para obedecer a Ele. Como está a tua devoção a Ele? Como está isso? Essa declaração que Paulo faz em Timóteo: aqueles que amam a vinda do Senhor vão receber uma coroa. Tu ama a vinda do Senhor? Tu já pensou nisso? Tu já olhou com essa ótica? Eu amo a vida de Jesus, a vinda de Jesus. Será que eu amo isso? Será que eu espero tanto por isso? Mas eu gostaria de fazer isso. Eu, quando eu era adolescente, se falava muito sobre a volta de Jesus. Eu sempre dizia para ele: Senhor, eu quero muito que tu volte, mas eu quero casar primeiro. Já casei, tenho filhos, mas tem outras coisas que eu ainda gostaria de fazer. E às vezes eu posso estar amando mais essas outras coisas do que a própria vinda de Jesus. E aí? Isso pode me levar para dentro de um brete. Isso pode me fazer ficar frio, um coração frio. Isso pode me levar a perder a devoção, a priorizar tantas outras coisas na minha vida, mas não aquilo que de fato tem importância, aquilo que de fato é importante. Sabe, gente, a vida passa muito rápido. A vinda de Jesus, ao que tudo indica, está muito próxima. E o Senhor está levantando e está nos acordando, está nos chacoalhando. O texto que eu li em Romanos, Pedro diz assim: acordem, despertem. Despertem. E o que o Senhor está querendo ministrar conosco é para a gente despertar. Eu despertar em muitas coisas. Tu despertar em muitas coisas. Porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor, a vinda do Senhor, né, é iminente. Irmãos, às vezes a gente está tão focado nesse mundo que a gente perde a perspectiva do que é eterno. Os nossos olhos estão tão fixos nas coisas que estão ao nosso redor e as coisas que estão nos sendo oferecidas pelo mundo, e necessariamente não quer dizer que é um pecado, é algo ruim. Não, tem muitas coisas boas, né? Mas às vezes os nossos olhos estão tão atraídos e tão fixos nisso que a gente perde a perspectiva do eterno. E quando a gente perde a perspectiva do eterno, da eternidade, a gente pode ser colocado num brete e ficar a vida engessada. E não viver o propósito que Deus tem para nós vivermos. Eu volto a dizer, eu não estou falando aqui de salvação.
Eu estou falando aqui a partir da salvação, ou aquilo que Paulo diz, desenvolver a salvação. Às vezes nós deixamos de desenvolver a nossa salvação, porque nós fomos colocados dentro de um brete, atraídos pelas coisas do mundo, e esquecemos que o eterno é melhor. Esquecemos que existe uma eternidade que está aqui à porta. Quando fala desse negócio de tempo, né, como a vida passa ligeira, eu lembro quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha uma vontade louca de aprender a dirigir. Eu tinha um colega meu que o pai deixava ele dirigir com 11, 12 anos. Um dia ele até foi tentar me ensinar. A gente quase causou uma tragédia. Eu falei isso para o meu pai faz pouco tempo. Meu pai nunca me deixou. Ele disse assim, tu vai aprender quando tu tiver 18 anos. E eu não entendia, eu ficava chateado com aquilo. Poxa, meu colega andava lá e pilotava o Fuscão. E eu não podia. E aí um dia o pai disse assim, Abel, acho que eu já tinha uns 14 anos assim, Abel, eu sei que está demorando, parece que demora muito chegar nos 18, mas presta atenção, quando tu fizer 18, tu vai te dar conta que logo tu vai estar com 30, com 40, e não é que o cara tinha razão. Isso assusta, sabe, porque faz ontem que eu tinha 15. Alguém fez 18 esse fim de semana. Né? Quando vê. Olha só, é muito rápido, sabe, gente? É tudo muito rápido. Então eu acho que o alerta de Pedro, aqui em Pedro, no capítulo 3, e o alerta de Paulo lá em Romanos 11, para despertar, para olhar para o que é eterno, para despertar do sono. Gente, isso nunca foi tão atual como é atual hoje. Porque de alguma forma, me parece que o mundo nunca teve tão sonolento como está. E a igreja também. Então, irmãos, eu creio que essa palavra ela não vem como algo para nos machucar, mas para nos impulsionar. Vem para nos chamar a atenção e dizer, está na hora, vamos lá. Se até aqui tu não estava olhando porque é eterno, tá bem, tudo certo, não tem problema, mas agora é a hora. Não tem mais tempo a perder. Eu separei uma canção para a gente escutar, meditar nela um pouquinho. Eu queria que a Miriam vai colocá-la para mim. E eu queria que tu escutasse essa canção. É uma canção que com certeza vocês todos conhecem. A gente canta ela de vez em quando aqui também. E ela fala justamente sobre essa vinda do Rei da Glória. A perspectiva de ver, né, o Rei da Glória vindo. Eu vejo o Rei da Glória vindo. Ele fala também de ver um povo eleito assumindo o seu lugar para a sua fé compartilhar, né? E o refrão dela fala Hosana, Hosana, Hosana a Deus nas maiores alturas, não lembro bem. Mas eu pesquisei e interessante que a palavra Hosana, ela é salva-nos. Vocês lembram quando Jesus vinha entrando em Jerusalém e o povo foi receber ele e eles gritavam Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor? Na verdade eles estavam dizendo assim, salva-nos, salva-nos, tu que vem em nome do Senhor. São 8 e talvez nessa noite eu creio que é o clamor, deve ser o clamor do nosso coração, Senhor, salva-nos. Eu não estou falando aqui da salvação da morte eterna, porque dessa nós já fomos salvos quando cremos na obra da cruz, mas talvez seja salva-nos dessa mornidão, salva-nos de nós mesmos, salva-nos de a gente perder tempo com tantas coisas que a gente está perdendo tempo hoje, salva-nos e nos tira de dentro desse brete que a gente está aqui, salva-nos de tantas coisas que o mundo está oferecendo, salva-nos, Senhor. Salva-nos agora, ó tu que habita nas maiores alturas, a tradução literal. Salva-nos, tu que habita nas maiores alturas. Então eu estou terminando assim, tá? E eu gostaria de ter um tempo agora para a gente orar, irmãos.